NGT Entrevistas está de volta. Nosso papo de hoje é sobre a sua carreira. Eu recebo nos estúdios do NGT Entrevistas a Master Coach Andréa Deis. Andréa, queria que você continuasse aí falando aí sobre as 4 décadas da nossa carreira. A gente já comentou sobre 2. Ficou faltando um aspecto, né, na segunda carreira, na segunda década, que seria o de desenvolvimento. Conta pra gente. A segunda década é a estabilidade. A estabilidade, claro. Isso, é. Então, só recapitulando, a primeira é a desenvolvimento, 18 ao 26, a segunda, a estabilidade, de 26 a 35 anos. E o que ficou faltando nessa segunda década, nós estamos muito criando a nossa história e nasce a nossa missão de vida. Muito importante, Viviane. A gente precisa se perguntar o que eu quero, o que eu espero, quais são os anseios que eu tenho da minha vida profissional, da minha carreira profissional e criar uma missão. É um assunto extremamente abrangente, mas maravilhoso de se lidar. Qual a sua missão de vida dentro da sua carreira? O que você quer transmitir ou como você quer transmitir ou como você quer ser enxergado? Que missão você quer viver agora e quando você se for, como você quer ser lembrado? Muito importante. Né? Muito importante. Isso marca a segunda fase, porque nasce a missão. E muitas vezes a gente fica estudando e montando essa missão e elaborando 2, 3 anos. Mas ela nasce aqui. E aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase da maturidade. Olha só que interessante. Se a primeira eu desenvolvi, a segunda eu gerei métricas, como que eu vou fazer a terceira? Ela é a maturidade. Agora eu cresci profissionalmente. Olha que interessante. Então, é a fase que vai dos 35 aos 45, 47 anos. O que é essa fase da maturidade? Não adianta você ter uma carreira esplêndida se você não mostrar para as pessoas. Você vai precisar começar a gritar para o mundo. Então, se você anda na primeira fase, você caminha um pouco mais rápido na da estabilidade, na da maturidade você começa a saltar, você começa a pular. Então, agora você precisa multiplicar essa sua trajetória para o mundo. Então, a gente fala que a fase que marca isso é a visibilidade na maturidade. Você já está na estabilidade, que é a segunda fase, você está 70-30, 70% no operacional, 30% na liderança. Agora inverte. Você está praticamente 70% na liderança e 30% no operacional. E isso é muito importante. Se não está, cartão vermelho para você. Perceba que os sinais, nada acontece, Viviane, por acaso. Eu falo que eu costumo brincar que nem um divórcio, nem uma separação e muito menos uma demissão, por exemplo, numa empresa acontece por acaso. Ela dá sinais. Então, a gente precisa estar atento a isso. E na maturidade, um grande sinal que a gente tem que ter eu vou precisar tornar visível e multiplicar este meu conhecimento, esse meu rótulo para o mundo. Vale tudo, desde estar aqui com a Viviane, a palestras, a ser docente em cursos de graduação, pós-graduação, multiplique o seu conhecimento, não guarde para você. Por quê? Porque aí é a construção do seu legado. Você não criou a sua missão? Não adianta ter uma missão, você tem que viver pela sua missão. Como que você vive pela sua missão? Deixando o seu legado. Como você deixa seu legado? Com a sua maturidade. Não queira a sua experiência só para você, ou você não consegue chegar para a próxima fase, que é a consagração. Então, uma fase de muito trabalho, na verdade, né? Sem dúvida. A da maturidade, além de ser uma fase de muito trabalho, ela é uma fase de muito doação, porque a gente se apropria na estabilidade. É como se a gente se empoderasse e falasse, como você está muito no processo, você está construindo, a nossa tendência natural é não querer doar. É querer, eu sou o presidente, eu sou, cuidado com a programação neurolinguística. Nós não somos nada, nós estamos aqui para nos desenvolver e para multiplicar este conhecimento, porque este é nosso legado, amanhã não somos nós, é a nova geração. Então eu não sou nada, eu me desenvolvo, eu estou nesse momento aqui, amanhã estará outro. Então a fase da maturidade também é uma fase de desprendimento. Por quê? Porque eu vou passar esse meu bastão, mas me tornando uma referência para ir para o próximo. Então é uma fase linda. A fase da maturidade eu costumo dizer que é a mais saborosa de todas,
Porque se você tem a humildade de perceber que chegou a fase e que você tem que criar os seus discípulos, você vai querer passar para os outros o seu conhecimento que você tem de melhor. Sem e dúvida. Só assim você se consagra. E você está passando também um legado aí de bom profissionalismo e tal. Você constrói aí novos profissionais éticos no mercado, que é muito importante, né, Andréa? Exatamente. Então, se na estabilidade você criou a sua história, agora conte a sua história. Não esconda a sua história. Perceba que a sua história não é sua, porque se você se intitular dono dela, a sua carreira profissional vai acabar, vai se estagnar. E você vai se aposentar e ninguém mais vai se lembrar de você. É uma opção, é uma escolha. Então, se você quer que ela acabe agora, guarde para você. Agora, se você quer que ela se multiplique, que ela cresça, permita que o seu legado continue, ou seja, multiplique esse seu legado. Construa com os demais o seu legado para as novas gerações. Então, a fase da maturidade é uma fase de despreendimento, é uma fase de viver pela sua missão. Nós não criamos a nossa missão na estabilidade? Nós criamos. O que adianta ter uma missão se não viver pela nossa missão? O que adianta dizer, eu sou ético, eu sou honesto, eu sou competente, eu tenho resultados, porque na estabilidade você juntou todas as métricas. Mas se não fossem essas suas métricas, esses seus indicadores, você não teria conquistado a maturidade. Multiplique esse seu legado. Essa é a grande fase, esse é o grande gancho dessa nossa terceira fase tão importante, tão bonita. E depois, para conseguir a consagração aí, que fase é essa, Andréa? É a consagração. Valeu a pena viver, valeu a pena construir este meu legado. A consagração é aquela fase onde esses 3% se tornam uma referência. Grandes referências que nós temos, Steve Jobs, Bill Gates, grandes pessoas, Eike Batista, que todo mundo está falando, né? Mas são referências, são mártires. Você pegar Gandhi, não existe nenhuma conquista, não existe sucesso sem fracasso. Como não existe, não acredito que existe alegria sem tristeza. Então, a consagração é uma pessoa que ela se permitiu se desenvolver, buscou, trabalhou muito na fase da estabilidade, multiplicou o seu conhecimento, deixou seus guerreiros em campo e agora é uma referência. Então, estar consagrado não é você que se consagra, é o mundo que te consagra, por isso que são 3%. Então, queira se tornar uma pessoa, viver pela consagração, é viver em harmonia com os seus talentos, é ter a sua vida pessoal junto com a sua vida profissional. Não se consagra um guerreiro que só tem e consegue, uma pessoa manca que acredita que só a vida profissional vai levá-la ao ápice da sua vida. É a congruência da sua vida profissional com a sua vida pessoal. É que eu amo quando eu falar dessa fase, porque a consagração, é a harmonia da sua vida pessoal com a sua vida profissional e é o sucesso dela. E sem dúvida, é uma dificuldade muito grande realmente, Andréa, você citou aí a harmonia, né, entre a vida pessoal e a vida profissional, porque muita gente deixa a vida pessoal de lado para se dedicar à vida profissional e depois sente aí que fez um grande engano, né, porque na vida tudo é equilíbrio, não é, Andréa? Tudo é equilíbrio, é um equívoco muito grande. Eu tive um encontro com coaches, e eu tenho coaches desde presidentes de grandes corporações a diretores. E um deles me surpreendeu, uma pessoa de caráter, de ética imensa. E ele falou, coach, pena que eu não te conheci anos atrás, porque eu perdi a minha vida pessoal. Então, você não se torna uma referência, porque eu disse para ele, eu falei, nossa, você é o presidente de um dos maiores grupos do mundo e eu não quero ser você. E aí, Viviane, veio a surpresa. Eu falei, qual o seu objetivo de vida? Ele falou, me ensina a ser você. Né? Hoje eu sou uma profissional autônoma, eu tenho 3 filhos, eu sou casada há 16 anos. Não sei se sou uma referência, eu estou me desenvolvendo. Né? Mas ele disse, quer dizer, um grande presidente, imagine, olhar para você e falar, eu quero ser você. É viver em harmonia com a sua vida, é viver pela sua missão.
Muitas vezes o tal do presidente ou o tal do superintendente ou do diretor, ele paga a conta também. Ele tem uma alta pressão diariamente de resultado, ele é cobrado todos os dias. A vida dele, a carga horária dele, a priorização da vida dele tem que estar dentro dessa carga horária, desta empresa, desta companhia. Então, muitas vezes ele não consegue viver da missão dele. E a consagração não é isso. Senão todos os presidentes chegariam ao ápice, não é. A consagração é a harmonia e a congruência da sua vida profissional com a sua vida pessoal. Será que você conseguiu construir o telhadinho da sua vida? É esse telhadinho. Será que agora você vai conseguir proteger toda a cadeia que vem embaixo? Isso é muito bonito e 3% só consegue. André, você falou tão bem aí sobre a consagração aí, eu queria que você explicasse então para o telespectador qual fase que ele estiver na profissão dele, na carreira dele, para ele pensar realmente como chegar na consagração, como chegar a alcançar esse sucesso profissional, né? Para ele não deixar, não se abater. Se alguma coisa está errada, se ele não está feliz, para ele virar o jogo. Como que faz isso? Qual é a coragem que é preciso ter para virar o jogo e identificar que você não está feliz, que você tem que seguir para outro caminho? Eu costumo dizer que tem 3 síndromes que nos impedem de realizar e de ter essa percepção. E se a gente consegue perceber essas síndromes, uma das síndromes é essa daqui, Viane, a síndrome da pipoca. Da pipoca? Explica pra gente, André. É a síndrome da pipoca. É aquele que argumenta e se justifica o tempo todo. Se você está se argumentando ou justificando, o seu chefe não é bom para você, a empresa não entende o que você faz, você não consegue ser compreendido para o mundo. Ó, Viviane, sinal, eu diria que está daqui para cá, tá? Indo do amarelo para o vermelho. Quem se justifica e argumenta muito na sua vida é um dos principais sinais vermelhos. Por quê? Porque eu estou deixando de perceber as oportunidades que o mundo pode me dar. Existe uma pirâmide e nessa pirâmide parte dela é informação e parte dela é atitude e comportamento. Então, um profissional ele é dividido na pirâmide 15% que é a base informação e os outros 85% a atitude que ele tem no mercado, os rótulos e como ele está cuidando da sua carreira. As pessoas que normalmente buscam muito informação, haja vista grandes cientistas, inventores, como que eles morrem? A maioria. Se a gente pegar desde dos inventores, os grandes pintores, os grandes especialistas na informação, eles morrem sozinhos, loucos e pobres. Então, você se imbuir totalmente, você se fechar totalmente na informação, não vai te garantir o sucesso na sua carreira. Você precisa ter resultado, você precisa ter atitude, você precisa ter arrojo. Então, ninguém faz nada sozinho. Nós, na verdade, para grandes líderes, para um exército ganhar uma batalha, o general sozinho não ganha, ele precisa dos seus soldados. E assim é a vida. Para eu estar consagrado, eu preciso ter todos os meus soldados embaixo também, me admirando pela minha ética, pela minha responsabilidade, pelos meus resultados legado, né? E seguir o meu legado. Sem dúvida. Não existe consagração sem seguidores. Não existe. Para eu estar consagrado, eu tenho que ter uma grade de seguidores. Então, esses são alguns gatilhos que a gente fala de percepções que eu não posso, que eu tenho que estar atento todos os dias. Por exemplo, tem uma outra coisa interessante. Será que eu faço as mesmas coisas todos os dias? Você já percebeu se eu tomo banho no mesmo horário, se eu faço uma reunião de pauta no mesmo horário, se eu sento no mesmo horário? Sinal amarelo, Viviane, cartão amarelo. Se você faz todos os dias, se você está dentro de uma rotina diária, você pode estar estagnando a sua carreira também. A rotina só na fase da estabilidade, mesmo assim você tem que ir inovando para você formar a sua carreira. Então, uma rotina, ela é um dos insights de que, opa, alguma coisa está errada. Todos os dias, dentro do que você se propõe a fazer, busque fazer diferente. Fala diferente, se veste diferente, troca horário, muda a maneira, mas faça diferente. Senão, ou você vai estagnar, vai colocar um ponto final e vai se trancar, que foi o início que nós falamos, verdade, dentro da nossa zona de conforto, da nossa caixinha, e você não consegue se consagrar,
ou alguma coisa está de errado, né? São alguns sinais que a gente tem de percepção. Andréa, queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Entrevistas. Acho que você esclareceu muitos pontos aí para o nosso telespectador que está em busca, aí como todo mundo, né, em busca do sucesso. Todos nós, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer estar com vocês. O NGT Entrevistas fica por aqui. Nosso papo sobre carreira foi com a Master Coach Andréa Deis. Eu aguardo você no próximo NGT Entrevistas. Até mais!